Olá, aqui Richard Deitão mais uma vez para conversar com você sobre o medo de falar em público. Muitas pessoas têm perdido grandes oportunidades na vida profissional e até mesmo na vida pessoal por não conseguir vencer o medo de falar em público. Já tentaram, já buscaram e não conseguiram. E eu tenho uma dica hoje infalível, uma dica importante que eu diria que é o primeiro passo. É você detectar a origem do medo. É você identificar de onde vem o seu medo. Porque enquanto isso não acontecer, você não vai ter força, não vai ter coragem de realmente enfrentar esse medo, que é um dos maiores medos da humanidade. Você sabia que o medo de falar em público hoje é um dos maiores medos da humanidade? E tem muitas pessoas que perdem grandes oportunidades na sua área profissional porque não conseguem vencer esse medo, porque não conseguem identificar, olhar lá atrás, vir mais alguns dias, alguns anos atrás e começar a refletir e fazer essa pergunta para você mesmo. De onde vem o meu medo? O que me levou a ter esse medo? Se você observar, uma criança quando ela nasce e quando ela vai crescendo, ela às vezes até a gente fala o seguinte, olha, tagarela, fala demais, né? A criança gosta de falar, gosta de conversar, todos nós geralmente somos assim. E por que é que depois nós vamos crescendo, virando adultos e começamos a desenvolver medos e mais medos e mais medos? Tudo isso acontece porque nós recebemos muitas afirmações negativas. Segundo alguns estudos, nós recebemos em média de 100 mil afirmações negativas de 0 até 8 anos. É muita informação negativa. Cala a boca, não fale isso, fique quieto, cala a boca menino. Muitas afirmações. Esse menino só fala besteira, esse menino abre a boca só para conversar, isso e aquilo. Isso vai gerando alguns traumas, alguns bloqueios. Vão gerando algumas crenças limitantes que impedem de avançar no que diz respeito à comunicação. E olha, a comunicação é uma ferramenta indispensável hoje para o nosso sucesso pessoal, profissional e para a nossa realização, independente do cargo, da função, de onde você esteja, da cultura, da sua origem. Então, se você quer crescer profissionalmente, você quer crescer também na vida pessoal, você precisa desenvolver habilidades de comunicação. E para isso, tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que têm tanto medo que até numa roda familiar não conseguem expressar seus sentimentos. Tem pessoas que num ambiente de trabalho não conseguem se comunicar e falar dos seus desejos, das suas vontades, das suas dúvidas, do seu conhecimento a ser expressado, porque tem muito medo de se comunicar e de falar em público. E o primeiro passo importantíssimo é você identificar, Você reconhece que tem esse medo e você vai lá para a origem do medo e se perguntar o que foi realmente que aconteceu? Qual é a origem do meu medo? Eu me lembro que eu estava fazendo um trabalho com alguns alunos de uma mentoria em oratória. Pessoas que têm medo até de participar de um curso, onde tem outros no ambiente e preferiram fazer um trabalho mais personalizado. E nós iniciamos com líderes, empresários, políticos, e era impressionante que quando a pessoa identificava aquele medo de falar em público, quando ele descobria, quando era revelado esse segredo a ele revelava para si mesmo, ele voltava há alguns anos atrás e dizia, rapaz, o meu medo é por causa disso. Então você precisa se perguntar, precisa refletir e identificar essa origem do medo. É tão interessante que tem um aluno que ele já tinha parado faculdades. Era uma pessoa bem sucedida profissionalmente, mas não conseguia se expressar. 2 faculdades ele tinha feito e não tinha concluído. Na verdade, tinha iniciado essas 2 faculdades e nenhuma tinha concluído. E por quê, Richard? Porque ele tinha a pele negra. Ele não conseguia identificar o seu medo. E no processo a gente foi conversando, perguntando, e ele tinha uma pele negra. E toda vez que ele ia para o quadro lá fazer alguma apresentação, os coleguinhas ficavam dizendo, lá vai o neguinho, lá vai o neguinho. E aquilo se tornou uma crença limitante. Aquilo se tornou um bloqueio, um trauma. E ele já crescido, ele já um homem formado, já um adulto, mas aquilo estava condicionado na mente dele. Lá no inconsciente, que quando ele fosse falar, vinha a vergonha. E aquilo vinha uma vergonha
né? Um medo do deboche, e ele não conseguia expressar o seu conteúdo, o seu conhecimento. Então é muito interessante que você possa identificar, voltar lá atrás para entender o seu medo. Tem uma outra situação de um grande empresário que ele não conseguia nem conversar com seus funcionários numa reunião. E por que isso acontecia? Porque ele, há muito tempo atrás, quando encontrou uma jovem, e seria sua primeira namorada, quando ele foi caminhando, né, não tinha tecnologia, celulares nessa época, era comunicação verbal, pessoal, e ele foi caminhando, chegando na casa dessa jovem, a jovem se antecipou e disse: olha, cuidado com o que você vai falar, papai é bruto, papai é nojento. E deixa que se sentou de um lado este jovem, que hoje é um empresário, e de um outro lado a namorada, e no meio quem? Imagina quem sentou, o pai. Agora você imagina você pela primeira vez namorar, né? E já receber aquela mensagem: cuidado que papai é valente, papai é brabo. E quando você sentar logo no meio, ao lado, o pai dessa jovem, ele não conseguiu falar nada. Ele, na verdade, não conseguiu nem olhar para a jovem, se tremia de medo, né? Nem gaguejar, ele gaguejava porque não conseguia falar nada, era só balançando com a cabeça. Isso gerou um trauma, isso gerou um medo até mesmo dele desenvolver novos relacionamentos, um medo dele conversar com seus funcionários, um empresário bem-sucedido, mas não conseguia conversar abertamente numa reunião com os seus funcionários. Então, qual é o seu medo? Qual a origem do seu medo? Aonde foi que você vivenciou esse momento que impactou emocionalmente, que foi um grande impacto emocional na sua vida, que está impedindo você de avançar na área da comunicação? Eu também tenho várias lembranças e isso me ajudou muito a vencer o medo de falar em público. Olha, Richard, você tinha medo de falar em público? Muito medo. Eu era traumatizado mesmo. A minha dificuldade era tanta que eu não tinha a condição de me relacionar com outras pessoas em um ambiente que não fosse o meu ambiente familiar. E quando chegavam, nós morávamos na zona rural, num sítio, e quando chegavam pessoas, familiares da cidade, da capital, e que iam lá para casa, que eu ouvia o carro parar e ouvia aquele movimento, eu corria. Olha, eu pulava 2 cercas e subia em um pé de cajueiro distante, um grande pé de cajueiro, onde lá ninguém ia me ver, e eu ficava lá parado e só ouvia minha avó gritando: Richard! Minha avó e mãe de criação: Richard! Richard, vem aqui, meu filho, cadê você? Ela não sabia onde eu estava, mas eu já tinha fugado, eu já tinha, olha, ativado eu já tinha ativado o modo fuga, e isso acontecia toda vez que chegava alguém lá em casa. Richard, por que isso acontecia? Porque eu tinha um sentimento, um complexo de inferioridade desenvolvido a partir de uma situação difícil, uma situação de pobreza, onde eu fui a um aniversário determinada vez e quando eu cheguei com um presente, era um sabonete, e a gente não tinha condições de dar um outro presente, eu fui levando o sabonete. E quando eu cheguei lá, nesse momento, quando o rapaz abriu o presente, que era um sabonete, ou a outra criança, começaram a fazer hora, a mangar, no nosso dito popular. E aquilo foi traumatizante para mim, que era perto de casa, eu peguei e fui embora, com muita vergonha, né? Começaram a me chamar de pobre, a pobreza. Aquilo foi muito difícil para mim naquela oportunidade, né? Eu acredito que todo jovem, toda criança, todo adolescente que passa por isso, ele fica com alguns traumas. Isso me fez desenvolver um medo enorme de falar em público, um medo enorme. A minha origem foi essa. Qual é a origem do seu medo de falar em público? A origem do medo de falar em público, do meu medo, foi essa. Qual foi a sua origem? Se pergunte os momentos difíceis, traumáticos que você passou. Quando você identificar a origem do seu medo, onde foi que foi vivenciado esse medo? Quais as situações que impactaram de forma negativa para você desenvolver esse medo? Você, quando descobrir,
é um passo importante para você, olha, vencer o medo. Daí por diante você vai buscar técnicas, vai buscar conhecimento, vai praticar, mas você identificar é um passo importantíssimo. Eu diria que é o grande segredo para ser revelado, que nós estamos revelando agora é: descubra a origem do medo. Reflita e vai identificar aonde foi os primeiros momentos da sua vida onde você desenvolveu esse medo. Faça isso e pode ter a certeza que você vai ter dado o primeiro passo e o mais importante para você vencer o medo de falar em público. E eu quero fazer um pedido, para você que está acompanhando e tem um medo de falar em público ou ainda não consegue desenvolver suas habilidades também de fazer suas apresentações de discursos, que você possa compartilhar esse conteúdo com os seus contatos, com as suas redes sociais. Você que está aqui no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no nosso canal, você ativa lá o sino, ativa o sininho para receber todas as notificações e nós vamos estar compartilhando conteúdos, postando conteúdos que vai te ajudar a se desenvolver e se tornar uma pessoa muito melhor. Então compartilha, curte, comenta, se inscreve no nosso canal, porque pode ter a certeza, o conteúdo que nós temos é um conteúdo impactante que vai te ajudar a se transformar numa pessoa muito melhor.